Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 597. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Edu Sasser. Não acredito, fui logo o primeiro hoje. Lógico! Passado! A vida é uma roda gigante mesmo, né? Um dia a gente tá por baixo, no outro dia a gente tá por cima. Não é mesmo? É isso que acontece aqui, principalmente quando você é o rei de participação no podcast. E pretendo continuar sendo assim, obrigado. Edu, tá pronto pra julgar pessoas hoje aqui nesse podcast? É o que eu faço de melhor, né, inclusive. É o que eu adoro fazer também. Então, eu acho que hoje o papo vai ser bom. Tá no meu DNA. O meu DNA é de uma pessoa julgadora, ainda mais de uma pessoa que é virgem com ascendente em virgem. Eu vou estar julgando você. All the time. All the time, pois é. Temos aqui também a querida Júlia Bart. E aí, pessoal? Cara, só vou dizer assim que eu acho que é tudo culpa da pandemia e da geração Z. Inclusive, sou da geração Z também, então posso falar isso, né? Tem lugar de fala, né, Ju? Caraca, olha, você já deu uma dica de um caminho pra gente seguir, né? Pra tentar encontrar essas respostas. E a gente tá aqui também com o querido Rafael Gonzaga. É um prazer estar aqui de novo, Rafa, meu grande xará. Finalmente de volta. Sim, eu não tenho muito local de fala de geração Z, mas eu tenho muito o que dizer sobre esse assunto, viu? Pois é, por isso, porque eu tinha que trazer pessoas aqui que têm ido no cinema com uma certa frequência, e você é um desses frequentadores, né, Rafa? Você sempre tá lá. Eu gosto bastante, embora eu tenha passado por inúmeros estresses com essa situação da falta de respeito nas salas de cinema, mas eu tô sempre lá marcando presença. Pois é isso que a gente vai falar hoje. Meus amigos, estamos aqui reunidos, né, para responder essa pergunta. O cinema virou bagunça? É isso mesmo? Para isso, né, a gente vai entrar em uma das reclamações mais recorrentes que tem acontecido, que é a que o público tem perdido a linha nas sessões do cinema. A gente vai falar sobre a crescente onda de comportamentos desrespeitosos nos cinemas, de conversas em voz alta, brigas, né, passando pelo uso constante de celular e até consumo de substâncias ilícitas dentro dos filmes. Está acontecendo isso, e depois de anos de pandemia e isolamento, parece que parte da plateia desaprendeu a conviver, né, num convívio aí coletivo, e a gente vai falar sobre isso aqui. O que será que está por trás desse fenômeno? É só falta de educação ou a gente está diante aí de uma mudança mais profunda? Vamos bater esse papo então agora no segundo ato desse podcast. Eu queria já entrar dentro de um panorama geral aqui para que as pessoas entendam mais ou menos onde que a gente está se metendo e qual que é a situação atual, assim. E para isso, eu queria pegar dois dados que eu acho importante, que são os dados de 2019, que foi o último ano antes da pandemia, né, de Covid, e 2024, que foi o ano passado, já numa retomada e tudo mais. E vejam, em termos gerais, nós ainda não estamos assistindo filmes nas salas de cinema como a gente assistia em 2019. Em 2024, por exemplo, o público total que assistiu a filmes nas salas de cinema brasileiro ainda não superou o número registrado em 2019, embora esteja em forte recuperação. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 foram vendidos cerca de 172 milhões de ingressos, né, para filmes nas salas de cinema no Brasil, e em 2024 o público chegou a aproximadamente 125 milhões de espectadores, um aumento aí de cerca de 9% em relação a 2023, que tinha sido de 114 milhões, mas ainda ele é cerca de 27% menor do que o público de 2019. Então veja, 2019 172 milhões, 2024 125 milhões. É uma queda aí de quase 50 milhões, né, de menos de ingressos vendidos, né, nas salas de cinema. Por que eu tô falando isso? Porque a gente
teve, né, essa questão que é a questão da pandemia, que trouxe com ela essas mudanças de hábitos significativos que mudaram a maneira como a gente se relaciona com esses ambientes fechados, né, como teatros, salas de cinema e tudo mais. E aí eu encontrei uma declaração do Marcos Barros, que é presidente da Abraplex, né, que é a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, e ele começou falando ali na entrevista que ele percebeu que houve uma diminuição no respeito ao ambiente do cinema, e ele cita vários fatores, mas um deles é que com a pandemia houve a consolidação do streaming, né? A pandemia acabou forçando o isolamento social, levando as pessoas a recorrerem mais aos serviços de streaming e transformando o consumo de conteúdo em casa em um hábito, e assim essas plataformas de streaming começaram a oferecer centenas de filmes e séries no conforto do lar, sendo uma opção muito mais econômica quando comparado ao custo de comprar o ingresso no cinema e tudo mais. E aí, a gente tem outros aspectos que depois a gente vai entrar, mas isso me chamou muito a atenção, justamente essa mudança de hábito, assim. Mas é lógico que tem outras coisas também, né? Eu queria saber de vocês, assim, a experiência de vocês. Eu tô falando com 3 pessoas que vão ao cinema com certa frequência, que compram os seus ingressos caríssimos, né, para ir assistir o filme. E aí eu queria saber como é que vocês veem isso, assim. Vocês viram, notaram uma diminuição da educação dentro das salas de cinema? O que vocês já viram, já vivenciaram dentro das salas de cinema que comprovam essa experiência negativa, assim? Então, Rafa, eu acho que sempre se teve uma certa cultura no cinema das pessoas estarem ali vivendo aquela experiência coletiva e tal. E, obviamente, você sempre teve conversas, né? Gente mastigando. Mas eu acho que, principalmente dos últimos 4 anos pra cá, né, depois do período de pandemia, eu acho que isso se potencializou de uma forma muito grande. Eu acho que no ano passado foi o ano que eu menos fui no cinema de toda a minha vida, assim. Talvez um pouco para evitar esse tipo de experiência, porque eu sou um pouco Caxias com a questão do cinema, né? Eu gosto de chegar antes dos trailers começar, eu saio depois que os créditos acabam. Mesmo se eu for com alguém do meu lado, eu não gosto que a pessoa converse muito comigo ou pontue coisas sobre o que tá acontecendo no filme enquanto o filme tá rolando, depois que o filme acaba. Beleza, eu sou super aberta à conversa. E eu acho que as pessoas passaram a levar as suas experiências de dentro de casa, desse período que a gente ficou mais recluso, mais isolado, para dentro da sala do cinema. Então, tudo que as pessoas fazem dentro de casa, elas vão reproduzir na sala de cinema. Só que é diferente quando você tá na sua casa sozinho, ou com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, do que quando você tá numa experiência com, né, 150, 200 pessoas. E, no geral, as pessoas que são as mais mal educadas, elas realmente não se importam com as pessoas que estão ao redor delas. É. Elas não se importam de estar estragando a diversão das pessoas, de estar atrapalhando. Eu acho que, pra mim, experiências ruins, assim, as piores acabam sendo... Eu tenho um amigo que ele só gosta de ver filmes dublados, né? Isso não é uma crítica a ele, acho que é super válido. Mas eu, particularmente, não gosto de filme dublado. E quando a gente vai assistir um filme dublado, ainda é pior, porque a tendência é que o filme dublado seja mais baixo do que a gente costuma ser com o filme com o áudio original. E no filme com o áudio original e a legenda, ainda que você não ouça algo, você pega ali na legenda e a sua compreensão fica completa. Sim. No filme dublado, se tem alguém falando, se tem alguém ruminando uma pipoca, um McDonald's, o que seja, né, comendo como se fosse um animal, realmente vai ser complicado. E é engraçado que, por mais que a gente vá falar que muitas das experiências nossas aqui nos cinemas do Brasil, eu passei por uma experiência parecida em 2023 e no finalzinho do ano passado. Eu fui no cinema na Polônia, né, quando eu tava lá. E na primeira vez, a gente foi ver um filme de jovem, né, que a gente foi ver o Gran Turismo. Sim. A gente foi ver um filme de jovem. E as pessoas estavam super impactadas e presas no filme, e foi uma experiência muito legal. Assim, a sala tava abarrotada de adolescente, e eles viram o filme prestando atenção. Já no final do ano passado, a gente foi ver o Wicked. E era assim, um desespero dentro da sala pra você
conseguir prestar atenção no filme. Ah, porque é um musical, quer cantar junto. Não, quer cantar, vai cantar na sua casa, caralho. Exatamente. Não vai cantar aqui. Entendeu? Você vê, tinha do lado uma senhora, né? Devia ter ali seus 30 e tantos. Ela abriu uma Tupperware cheia de comida. E começou a comer do meu lado enquanto o filme tava rolando. Eu não tô dizendo isso de mentira, não, Rafael. Ela estava sentada do meu lado, ela abriu a bolsinha dela, tirou uma Tupperware. Não sei o que ela tava comendo, se era arroz, se era feijão. Acho que não tem arroz e feijão lá, é complicado essas coisas. Mas ela tava comendo a comida dentro do cinema, sabe? Que empesteou o cinema inteiro. As pessoas Meu Deus. cantando aos berros. E assim, quando você vai ver, sei lá, vou assistir Taylor Swift, o show da Taylor Swift no cinema. As pessoas vão cantar, vão dançar, beleza, você entra no game. Eu mesmo vi o Eras Tour 2 vezes. Você entra no game, você participa, você entende que aquilo ali é um outro momento. Agora, num filme que você, tipo, tem que prestar atenção, ver o que as coisas estão acontecendo, ter o mínimo de discernimento, eu acho que é muito complicado. E aqui no Brasil tem sido cada vez mais difícil. Porque as pessoas, elas ficam o tempo inteiro olhando no celular. Elas não conseguem não mexer no celular. Aí, foi no começo do ano, né? Quando eu fui assistir Capitão América. Já não é um filme muito bacana, né? Eu fui assistir Capitão América. Aí tinha duas meninas, deviam ter, sei lá, 20 anos no máximo, atrás de mim. E assim, eu acho que uma das meninas não conhece o universo da Marvel. Então, tudo que acontecia, a outra tinha que explicar. Meu Deus do céu. Caceta, isso é muito irritante, cara. Sim, isso é muito irritante. Pesadelo. Ela passou o filme inteiro. Não, porque esse aqui é o fulano e ele já apareceu, não sei. Caralho, por que você trouxe essa imbecil, essa infeliz pra cá? Porque não, fora que você durante... deu um cursinho pra ela antes, assistindo Disney Plus, os filmes, tá tudo lá. Fora que durante a explicação, ela está perdendo o que tá acontecendo na tela. Exatamente. Aconteceu algo comigo parecido quando eu fui assistir, só entre parênteses, quando eu fui assistir Sonic, o último filme do Sonic, porque obviamente filme de criança, né? E aí só que tipo assim, tinha uma criança, todas estavam bem comportadas até, mas tinha uma criança atrás de mim que ela já tinha visto o filme. Aí ela ficava repetindo todas as falas do filme, porque ela já tinha visto o filme. Ai, caraca. Sério, foi um negócio muito de testar paciência. Insuportável. Insuportável. É muito ruim, muito ruim. E aí, pessoas que vão pro cinema pra conversar. Eu realmente, pra mim, isso não faz sentido nenhum. Porque você pagar 40, 50 reais no ingresso pra ficar conversando no cinema, isso é uma coisa impensável pra mim. É impraticável. Não sei se eu me tornei uma pessoa muito amarga, porque eu sou uma pessoa que moro sozinha. Então, eu tenho esse hábito do silêncio, né? O silêncio é uma coisa que quando você mora sozinho, é uma coisa que te pega muito. E eu não sei se é por isso que eu me tornei uma pessoa mais chata do que o normal, mas, cara, não faz sentido pra mim. Porque, assim, se eu tô com você no cinema, a gente viu uma cena que tipo, impactou, e você comentar com um coleguinha que tá do teu lado, que foi assistir junto com você, caralho, eu vou aceitar muito, vai ser super válido. Porque faz parte da experiência do coletivo. Ou quando tem aquela cena, sei lá, Vingadores Ultimato, que todo mundo vibrou quando começaram a aparecer os anéis, né, do Doutor Estranho. Cara, faz parte da experiência. Eu me acho tão amargurado, Edu, que você mencionou essa cena de Vingadores, e eu já, nem nessa cena eu consigo vibrar, ficar desse jeito igual a galera, de tão chato que eu me acho. Tanto que esses filmes da Marvel, antigamente, no passado, eu sempre gostava muito de comparecer nas pré-estreia, né? Ver o filme ali no primeiro dia para evitar spoilers, e até porque eles eram legais no começo. Mas hoje em dia eu evito assistir nas primeiras semanas por conta disso, por conta da galera gritar. O famoso, como eles falam, transformar a sala em um estádio de futebol, né? Nossa, eu sou muito chato com isso me incomoda muito. O maior terror do cinema atualmente é o público mesmo. As pessoas perderam total noção do que é a experiência coletiva numa sala de cinema. Eu lembro que a última experiência que eu tive muito ruim, assim, foi numa sessão de Mickey 17, que inclusive não tinha sessões legendadas, e eu acabei tendo que assistir dublado, e tinha um casal com duas crianças, e antes do filme começar, foi exibido o trailer de Minecraft.
e uma das crianças invocou que queria jogar. O pai pegou o celular e deu pra ela jogar. Essa criança ficou jogando Minecraft no telefone do início ao fim do filme. Sendo que o Mickey 17 já não era nem um filme pra criança. Pois ele Sim, exatamente. 8 anos, sabe? E aí os pais conversavam, falavam, cobre os olhos, cobre o rosto dele agora, não deixa ele ver essa cena. E a criança não tava nem ligando, porque ela tava jogando no telefone, e eu acho que ela ficou com aquele celular ali, com a luz ligada assim, ó, a ponto de eu ter que trocar de poltrona, de tanto que a luz vinha no meu rosto. Então, esse dia ficou marcado, assim, pra mim, uma das piores experiências que eu tive dentro da sala de cinema. Eu acho que também tem uma questão, né, de que o cinema meio que virou um evento social. As pessoas, elas pensam, assim, que não é algo mais pra tu apreciar uma arte, ou pra tu, assim, ter uma reflexão. Parece que tudo realmente virou estádio, tudo virou um evento que tu tem que comentar, tu tem que filmar, tu tem que gravar. E aí eu falei no começo sobre a questão, na apresentação, sobre a questão da geração Z, é porque eu realmente sinto que é algo muito da geração Z. É o vício, né, com o celular, que é algo totalmente, né, dessa geração. Total, que não consegue viver sem celular, que não consegue se concentrar por mais de 30 minutos em alguma coisa, sei lá, hoje 30 minutos porque eu sei porque o que me contam alguns professores, né, que eu tenho um contato com alguns professores, e eles me falam, assim, que o pessoal ali dos 16, 17 anos, eles se concentram por 30 minutos só. Depois disso, tu não tem mais a atenção deles. Porque é algo realmente muito rápido, assim. É uma geração que tá toda hora conectada, que tá sempre vendo vídeo no celular. Então, assim, eles não têm mais uma concentração. E aí, quando eles vão para esses espaços, né, o espaço do cinema, eles não conseguem ficar concentrados e eles têm que estar sempre realmente mexendo no celular, tirando foto, postando nas redes sociais, conversando com os amigos. E aí se torna uma experiência muito ruim pra quem realmente quer só assistir o filme e quer só ter aquele contato ali com aquela produção. E é isso, sabe? Tu não quer ter um burburinho em volta de ti. E aí, eu lembro também uma vez que eu fui assistir, eu acho que era... Até acho que foi antes da pandemia até. Mas era o Blade Runner, o último, né? Uhum. E aí, assim... tinha alguns adolescentes ali juntos, e aí foi muito engraçado, porque eles foram assistir o filme, assim, escolheram o filme aleatoriamente, vamos assistir esse filme porque parece filme de ação. Aí eles perceberam que não era um filme de ação como eles estavam imaginando, tipo assim, sei lá, um Velozes e Furiosos da vida. Era um filme mais intenso, mais pesado, mais reflexão e tudo mais. E aí eles fizeram uma algazarra na sala, porque eles acharam que era um filme mais de ação, e obviamente não era, né? É um filme bem diferente. E foi, assim, uma experiência péssima, sabe? Assistir um filme que eu estava... E aí eu acho que tem esse fator também, que é um filme quando tu quer muito assistir. Quando tu espera, sei lá, 1 mês, 2 meses pra assistir um filme, tu é fã do ator, tu é fã do diretor, tu quer muito ver aquele filme, aí tu, sabe, vai pra ter essa experiência, e aí as pessoas ao redor estragam a tua experiência, porque as pessoas não sabem mais viver em sociedade. E aí também tem a questão da pandemia, né? As pessoas esqueceram como se comportar em público. Então, e o cinema mostra muito isso, né? Mostra como as pessoas, elas estão muito mais individualistas em relação a tudo. Então é tudo sobre elas, não é nada mais sobre o coletivo. Isso é muito preocupante. Você falou sobre esse lance de você ter expectativas de assistir um filme, as pessoas fazerem isso dentro da sala de cinema, e depois, ao menos pra mim, acaba virando até uma marca do próprio filme. Eu acabo levando pro coração e desconto no filme que não tem nada a ver. Por exemplo, quando eu fui assistir o Wicked, tinha adolescentes lá cantando, conversando, explicando o filme, e eu até então eu não tinha muito contato com a obra. Eu acabei pegando um pouco de raiva do filme, tanto que as pessoas cantaram durante a sessão. Eu falei, gente, não é possível que isso está acontecendo, sabe? Eu falei, é muita falta de noção. Aí eu saí da sala com um pouco de raiva do filme. Amei o filme é ótimo, eu acho ótimo, mas eu tenho um certo ranço e não consegui assistir em casa novamente, porque eu ainda tô um pouco brigado com o filme por causa dessas pessoas. Isso é uma parada muito louca, né? Porque, veja, assim, isso a gente pode dizer que acontece nas salas de cinema, mas isso tem acontecido, tipo, em teatro também. A galera tá indo assistir peça
e fica ali interagindo com o negócio, não consegue parar e assistir. A gente tem um artigo aqui no Cinemação que foi escrito pela Carissa Vieira, né, que se chama Desaprendemos a ir ao cinema e ao teatro? É uma pergunta, né? E onde ela fala sobre a nova temporada brasileira do Wicked, né, nos teatros, e ela conta justamente isso, assim, que tem momentos ali que você tá assistindo a peça com os atores na sua frente e as pessoas saem cantando junto em plenos pulmões, assim, tipo, atrapalhando a peça, sabe? Porque, cara, é uma peça, em seguida a pessoa vai dar um texto, ou em seguida precisa acontecer alguma coisa para gerar aquela experiência, e mesmo na peça, vendo a pessoa atuando ali, as pessoas não estão conseguindo se conter, assim, ficou uma coisa muito autocentrada, né, naquilo que ela quer, no que ela quer passar, o que ela quer experienciar e tudo mais. E aí a Carissa até no texto dela aborda um questionamento que eu queria trazer pra cá, pra saber o que vocês acham, porque ela faz uma pergunta assim aberta. Será que a gente tá caminhando pra uma época em que não vamos mais conseguir ficar quieto por 2 horas sem mexer no celular? Será que a gente vai se tornar tão individualistas que a gente não vai saber mais respeitar a experiência das outras pessoas e a gente vai transformar tudo em algo sobre nós mesmos? Vocês acham que é por aí mesmo? Assim, a gente caminha para uma coisa cada vez mais individual mesmo? Uhum. Eu também acho. Eu também acho que sim. Acho. É como você mencionou, o próprio espetáculo do Wicked é uma coisa assim que é um produto que é de consumo, é uma coisa cara para você assistir, sabe? Exato. Imagina você pagar R$300 na entrada para você assistir o espetáculo e a pessoa estiver cantando, não respeitar. Gente, eu acho que é perigoso eu infartar dentro do espetáculo e morrer dentro do teatro, de tanto nervoso que eu vou passar. Eu fico imaginando isso. Assim, e eu sou uma pessoa que eu amo musicais, amo, assim, mas eu tenho uma noção de que, eu sou também, assim, né, eu detesto também conversar no cinema, eu não gosto que converse comigo, não gosto, tipo assim, o mínimo de conversa pra mim, assim, eu sou muito concentrada quando eu estou assistindo filme no cinema, e ainda mais, cara, musical é algo que te toca muito profundamente, né? E às vezes tu tem vontade, assim, se tu já conhece, por exemplo, o Wicked, né? Que as músicas já estavam ali lançadas, já é uma coisa muito conhecida do público. Obviamente, tu vai sentir uma vontade ali de cantar, mas eu acho que tem uma questão de respeitar tanto no teatro, respeitar os atores, né? As pessoas que estão ali no palco, se dedicaram para aquilo e que estão ali expondo a sua arte, né? Então, acho tão mais bonito a gente ouvir essas pessoas do que a gente querer cantar e se intrometer, sabe? Eu acho até um pouco falta de educação, sabe? Muita falta de noção. Tanto no cinema, assim, eu fui ver também o Wicked no cinema, assim, eu lembro que a minha sala tava lotada, mas graças a Deus ninguém cantou, sabe? Mas é isso, sabe? Eu acho que às vezes é um pouco falta de noção. E aí, por isso que existem algumas sessões interativas, né? Que é pra tu conseguir... Eu acho que no Brasil existe pouco, mas no exterior existe muito, muito mais, né? Até lembrei de uma situação, porque eu sou de Porto Alegre, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem um festival chamado Fantaspoa. E aí eles... É um festival de cinema fantástico, e aí eles fazem uma sessão sempre com algum filme mais clássico, né? E aí esse ano foi o Horror Picture Show. E aí eles fizeram uma sessão interativa. Aí tava muito nítido, sessão interativa. Vocês podem cantar, podem dançar, vai ter atores no palco, vai ter atores ali no cinema, então vão estar interagindo com a plateia, então realmente é um evento, sabe? Então acho que a gente tem que deixar mais evidente isso, sabe? De quando é um evento e de quando as pessoas realmente têm que se comportar nesse local que vai ser só um filme que as pessoas vão querer só refletir sobre o filme, sabe? Eu acho que é isso que me enerva mais, né? Até porque eu tenho tentado ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, né? Praticamente eu mandava calar a boca, né? Você mandava, Edu? Você chegava e falava pra pessoa, fica quieto aí, pô. Eu já virei pra trás, né, pra um casal. Eu falei, porra, dá pra vocês calarem o caralho da boca? Ai, queria muito ser assim. Nossa, é um sonho, eu não consigo, eu fico me remoendo. Mas aí hoje em dia eu penso que eu posso levar um tiro no cinema. Aí eu fico mais tranquilo. E aí eu tenho algumas formas que eu tento ir, né? Que eu tento ir em sessões super cedo. Tipo, tem uma sessão meio-dia. É essa sessão que eu vou, entendeu? Tento
me blindar, porque se assim, eu sei que os jovens, sei lá, quero ver o Until Dawn, que tá agora no cinema. Que é filme que os jovens vão querer ver. Falar, eu quero ver o filme com os jovens? Não quero. Tem uma sessão 11h50 no sábado. É essa sessão que eu vou assistir. Que vai ter eu e... Nem o projetor, né? Que o projetor não fica mais na sala. Vai ter eu e Deus. Sim. Eu nunca mandei ou pedi pra ninguém calar a boca, mas eu sempre tenho um problema de pedir para as pessoas pararem de chutar minha poltrona. Isso sempre acontece comigo. A pessoa folgada fica ali, ó, batendo o pé, e eu tenho que virar pra trás e falo, por favor, para de bater na poltrona. Isso já aconteceu, assim, inúmeras vezes. E teve uma vez também que, agora, nesse último filme do Capitão América, eu e meu namorado chegamos no shopping pra assistir, acho que era uma sessão 1h30 da tarde. Eu falei, vamos o mais cedo possível que não vai ter ninguém. E aí nós estacionamos, quando entramos no shopping, que fomos no rumo do cinema, assim, ó, tinha uma molecada que tinha acabado de sair da escola, tudo com uniforme, tudo comprando ingresso. Eu olhei pra ele e falei assim, não, outra hora nós voltamos. Nós viramos as costas e foi embora. Eu nem tenho certeza se eles iam assistir Capitão América, mas nós fomos embora de segurança. Eu falei, não quero passar por isso. Não, essa tática é uma tática muito boa de ir cedo. Eu tenho ido assistir, geralmente, os filmes. Eu não vou mais de final de semana. Final de semana, pra mim, virou um momento em que, assim, não dá mais. E eu tenho ido, geralmente, durante a semana e... geralmente segunda-feira. Segunda-feira é um ótimo dia. Só que também acontece que eu tô no interior, né? Então, no interior de São Paulo, as salas são, assim, tem menos movimento, né? Então, realmente eu não sou tão impactado. Mas, por exemplo, eu passei por uma situação em que eu fui assistir ao filme Vitória, né? Da Fernanda Montenegro. E aí, quando a gente chegou lá, já não tinha ninguém no cinema. A gente entrou, sentou ali, não tinha ninguém. Aí apareceu um casal, sentou na parte de trás, assim, atrás da gente, e aí chegou dois amigos, sei lá, que sentaram um pouquinho mais pra frente. Meu, eram 6 pessoas no cinema. 6. Eu amo. Cara, mas esses 2 casais não conseguiram calar a boca, porque os de trás... aí tinha que dar uma pasada. Porra. Nossa, os de trás ficavam assim, nesse lance de ficar explicando o filme. E aqueles comentários que são tipo, sabe os comentários óbvios? Nossa. Tipo, acontece alguma coisa em cena e um vira pro outro e fala assim, nossa, ele foi enganado. Ai, que raiva. Cara, mas isso você sabe que é deficiência cognitiva, né? Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que tem cinema que também não consegue impor as regras. Aliás, então, tem não. Eu acho que todos... Parece que não existe mais aquela pessoa ali que entra na sala para dar uma conferida se tá tudo ok, se tá tudo certo. Não existe mais isso nos cinemas também, né? Assim, eu acho que não existe, mas eu também tenho uma experiência, né, que... Por muito tempo, assim, agora não mais, mas eu ia bastante em cabine de imprensa e atualmente às vezes vou em sessões que são de pré-estreia, né? E aí cabine de imprensa, pra quem não sabe, é pra jornalista, né? Que vai fazer crítica e tudo mais do filme, né? E aí, na cabine de imprensa, assim, sempre tem um guardinha que fica parado, assim, pra ver se o pessoal tá quieto, pra ver se o pessoal tá prestando atenção no filme, uma coisa assim. E aí nas pré-estreias também, né, que às vezes acontece com convidados, também, a gente às vezes tem que lacrar o celular, tem que... todo mundo ali entra junto, ninguém entra depois do cinema. Então, assim, eu acho que tem algumas sessões que são essas sessões realmente mais especiais, né, que ainda tem esse cuidado, nessa segurança do próprio cinema, porque, obviamente, tem esse apreço de que vai ser um filme depois que as pessoas, que os críticos ali, né, vão precisar comentar depois pra chamar mais público, né? Sim. Então, só que eu acho que, assim, isso não acontece nas sessões normais, né? E o que pra mim pega muito é a questão de que os pais, né? Eu acho que os pais, eles não têm mais a supervisão dos pais. Parece que eles só mandam as crianças e é isso, sabe? As crianças, tipo, já vi muito adolescente, sei lá, de 12, 13 anos, sozinhos no cinema, no shopping. Tudo bem, né? O shopping não é um espaço tão perigoso, assim, né? Dependendo. Mas a questão de que não existe essa mediação dos adultos, né? E quando não tem adultos, as crianças, elas aproveitam pra fazer o que elas querem, né? O que foi essa sessão de Minecraft bunda fora aí, né? Pois é. Então, falta essa supervisão dos pais também.
isso pra mim é uma parada tão maluca, porque, por exemplo, eu que cresci nos anos 90, no início dos anos 2000 ali, cara, o cinema, quando você marcava, tipo, vou no cinema, e você chamava uma pessoa pra ir com você, e até se você queria, tipo, vou pro cinema pra dar uns amassos na pessoa, sabe? Você ia e ficava tenso, porque alguém podia chegar com uma lanterninha na sua cara lá e ver você numa situação super constrangedora. E isso é uma maluquice, assim, porque daí hoje em dia... E amassos são esses, Rafael Arinelli. Brincadeiras gostosas. Brincadeira. E amassos eram esses, Rafael. Fiquei preocupado agora, hein? Mas era uma coisa que, tipo, a gente ia e ficava tenso quando isso acontecia, sabe? Você sentia, às vezes, que existiam realmente essas regras e, de repente, poderia aparecer alguém, acontecer alguma coisa. E hoje, realmente, parece que isso não existe. É as regras, né? Que o Rafa tava falando aqui pra gente. E eu acho que, se a gente fosse parar pra pensar nessas situações... Eu acho que essas são justificativas que explicam um pouco, né, dessas mudanças de comportamento. Porque a gente pega, por exemplo, a pandemia, que resultou nessa mudança de hábito social e cultural. E eu não tô falando que, tipo, não, é porque as pessoas antes iam na sala de cinema e todo mundo ficava quieto, e aí veio a pandemia e agora todo mundo fala. Não é isso, né? Já existia esse comportamento antes, mas... Com certeza, o lance do isolamento prolongado e o fechamento dos cinemas, né, durante a pandemia alteraram essa relação das pessoas com esses espaços públicos e coletivos, porque depois, quando os cinemas foram abertos, as pessoas já estavam se acostumando a lidar com os filmes de uma outra forma. Tem aí o retorno ao cinema, né, que trouxe essa certa desinibição, uma ansiedade também, né? Vocês lembram as primeiras vezes a gente indo tudo de máscara e tal, e aí tinha um desejo também de socialização intensa naquele momento, né? Que a gente queria ver pessoas e tal, e manifestar de alguma forma, né? Esse entusiasmo de estar ali, de estar fazendo atividades coletivas novamente e tudo mais, e o próprio consumo do conteúdo em casa, via streaming, que também mudou essa expectativa sobre o que era normal e uma sessão de cinema, porque daí a gente começa a ver tudo que tá na nossa casa, é mais fácil, as pessoas investiram, né, em casa, as televisões com sistemas de áudio super inovadores, né, uma definição mais apurada, o som impactante, né, a gente tem uma coisa do cinema em casa, assim, que ficou mais consolidada, então certamente a pandemia ajudou a agravar isso, assim. Aí eu acho que tem um outro lance, que é o próprio lance que a Júlia trouxe, que é a geração Z, que tem essa cultura dessa imersão nas redes sociais, então a geração Z cresce com esses smartphones na mão, rede social, onde precisa ter essa interação, compartilhamento constante de informação e tudo mais. É uma geração que valoriza essa questão das experiências, que eles precisam compartilhar, viralizar e tal. Vocês viram já essas histórias de que tem um grupo de jovens que às vezes vão para uma sala sabendo que a sessão tá cheia e aí eles ficam lá provocando a galera pra daí ficar filmando e depois publicar no TikTok, às vezes vocês viram isso? É uma doideira. Por isso que é necessário o ódio contra o jovem. Porque isso é uma doideira. E eu acho que o filme do Minecraft foi um desses, assim, que, tipo, escancarou isso também. Aquilo que a gente viu no vídeo é um circo, gente. Não tem a menor condição. Um circo. É horrível mesmo. É que acaba que eles começam a fazer essas trends, né? Fica famosa e eles querem participar, querem se tornarem parte daquilo, e aí começa esse comportamento que é bem deplorável e que faz com que, cara, lá nos Estados Unidos, né, várias empresas de cinema ali meio que se manifestaram, né, dizendo que são comportamentos intoleráveis e que eles estariam, né, cuidando em relação a isso, porque se tornou algo muito grande. Essa questão de ser viral, de se tornar viral, assim, né, em relação aos jovens.
Então acaba que, como a gente falou, estraga para todo mundo o filme ali, mas também mostra o quanto essa geração está sendo muito afetada por conta da internet, né? Por conta desse sentimento que eles querem fazer parte de tudo e acaba que eles não fazem parte de nada, né? Eu acho que uma boa solução, principalmente para acabar com o problema do telefone celular em salas de cinema, seria alguma tecnologia ali que inibisse o sinal da rede e o celular não funcionasse. Uma tecnologia que queimasse seu telefone. Que a internet não vou olhar funcionasse. aqui, pau, queimou o telefone. Igual o laser do Alok, que eles queimam o telefone. É isso. Não, e é uma coisa assim, eu, ao menos quando eu vou ao cinema, eu gosto de chegar ali no começo, quando a tela ainda tá apagada, pegar os trailers, assistir tudo, viver a experiência completa, porque você tá pagando caro, você que gosta de cinema, saiu da sua casa, você quer vivenciar aquilo ali. Aí eu vejo muitas pessoas, assim, principalmente a geração Z, eles levantam no meio do filme e saem pra comprar pipoca, eles ficam conversando, recolhendo dinheiro, ver quem vai pagar. Eles mexem no celular, eles deitam, eles levantam a perna. Aí eu fico, gente, como pode, né? Eu entrei aqui, eu quero assistir até os trailers, e eles não estão nem preocupados se tá saindo da sala no meio do filme, sabe? Se tá perdendo alguma coisa da trama, não tá nem prestando atenção. E antigamente a gente via isso muito em sessões dubladas. Hoje em dia, até em sessões com o áudio original, você não tá mais a salvo em nenhuma sessão. Nenhuma. Sabe? E pra mim, as sessões de filmes de terror são as onde eu passo mais nervoso. Porque eu amo filme de terror, é o meu gênero favorito, e eu acho que o filme de terror ele funciona quando você fica imerso naquela história. Você precisa da atmosfera do filme de terror ali para poder se conectar com aquela história, para poder sentir a experiência do filme. E quer me matar é a tal da risada, quando tem algum jumpscare, algum susto no filme, que eles levam um susto e começam a dar risada. Quando tá passando alguma cena de morte, de violência no filme, e eles ficam dando risada, ficam conversando, aquilo me tira muito da experiência, porque eu não consigo dar risada com essas coisas. Eu tô conectado ali naquela experiência, eu tô vivendo aquilo ali, e eu não consigo dar risada, pra mim não é engraçado, sabe? E eu acho que a Ju até trouxe essa questão, né, das próprias redes sociais, que eu acho que é o terceiro pilar, assim, disso que a gente tá falando. Porque a gente fala de pandemia, fala de geração Z, né, que tem essas questões com a conectividade, com a internet e tudo mais. Ela é criada, né, dentro desse ambiente onde gera uma dificuldade maior em manter a atenção por longos períodos, né? Então a gente tem essa naturalização do uso do celular e aí ela tá o tempo todo assistindo e as coisas têm cortes rápidos e tal. E aí a gente tem, obviamente, a influência das redes sociais nessa forma de consumir filme, porque daí a gente vai olhar as redes sociais que transformaram o consumo de filmes em eventos sociais, né, com comentários em tempo real, memes, reações, aí temos a explicação do final do filme e tal, então a gente tem tudo isso ali embolado dentro das redes sociais. A gente tem a própria cultura do ao vivo e da viralização, né, que valoriza esses momentos espontâneos, muitas vezes justamente em detrimento a essa coisa mais imersiva, silenciosa, que é o que o Rafa tava falando, que tipo, não dá pra ficar rindo num filme de terror, assim, tipo, você não tá conectado com o filme, né, ali você não criou uma conexão com o filme. E também a pressão, né, pra produzir conteúdo, porque pra você ganhar influência nas redes sociais, você tem que estar produzindo o tempo todo, né? Stories, vídeo, foto e tal. E aí, você ir para dentro de um cinema, gerar uma distração, desrespeito naquele ambiente e tal, pode ser que vire um conteúdo também. Então, tem esses três pilares que eu acho que formam muito desse público que a gente tem visto hoje. Agora, existe o aspecto que vocês estavam falando também, porque a falta de fiscalização e algumas políticas mais claras dos cinemas realmente ajudaria, né? A gente tem a ausência de medidas eficazes ali que possam coibir de alguma maneira esses comportamentos inadequados, assim. Agora a gente tem visto um pouco mais, né? Quando a gente vai assistir o filme, aquelas mensagens antes, né, de começar, inclusive os trailers e tal, que fica falando, não pode
usar o celular atrapalha e tal. Mas mesmo assim parece que ainda falta, pelo menos assim, o cinema tá ali anunciando, mas parece que a equipe, né, que lida com o cinema, que lida com o público, parece que ela não passa por um treinamento para essas situações, assim, né? Como lidar com essas situações. Vocês acham que o cinema está preparado para coibir essas pessoas de alguma forma? Não. O Edu é muito rápido. Não. Mas eu tenho uma ideia para dar para os cinemas, né? Você não educa por bem, se educa na marra. Né, a gente vai formar uma nova geração de lanterninhas que vão ficar armadas com um taser, né? Mas aquele fraquinho, só pra dar um susto, né? A pessoa começou a causar, veio o lanterninho e pau, dá um choque pra pessoa ficar realmente chocada. Sim, coisa de leve, só aquele beliscão. Sim, quando sim. Aquele que quando você dá a cotovelada na mesa, que aí tu sente aquele choque no corpo. É isso, só pra dar um susto assim, né? Nada, né? Muitos volts, não. Só pra dar um susto, né? Mas eu acho que falta, assim, pra mim, o ingrediente principal. A gente vai falar sobre 1 milhão de coisas, mas pra mim, o ingrediente principal que falta hoje em dia, na maioria das pessoas, é bom senso. Apenas. Se cada um tivesse uma gotinha, assim, de bom senso, assim, uns 300 ml de bom senso... Tava resolvido. A gente ia viver numa sociedade muito melhor. Sim. A gente ia viver numa sociedade muito melhor. E também eu acho que a importância também, né, da educação audiovisual desde cedo seria um ponto interessante, né, para essa nova geração, porque porque eu acho que a gente carece de projetos sociais em que as crianças, os jovens passem a conhecer mais sobre o cinema, né? O cinema, querendo ou não, ainda é algo muito elitista no Brasil em si também. Então, se a gente tivesse mais projetos, mais ações sociais em que essas crianças fossem educadas, né, em relação ao audiovisual nas escolas, tudo mais, acho que seria um ponto interessante, né, e aí cortaria bem na raiz também, né, porque é uma questão muito do social, né, das pessoas, o máximo que o cinema pode fazer, que aquele estabelecimento pode fazer, é expulsar a pessoa, tirar a pessoa da sala, chamar um guarda, né, a pessoa vai sair dali. Então, assim, não corta de verdade o mal, né, porque o mal em si tá na sociedade, né. Então, eu acho que a gente tem que pensar em ações talvez um pouco antes, assim, sabe, para não chegar lá naquele momento e acontecer aquilo, sabe, e até... Outra coisa também que eu penso é, às vezes, também constranger. Eu sou a favor, às vezes, do constrangimento, sabe? Gosto. Tipo, para o filme. Exatamente, eu sou a favor do constrangimento. Às vezes as pessoas, como o pessoal falou, as pessoas não têm noção, sabe? Então, às vezes, a gente tem que realmente constranger as pessoas, sabe? E aí, sim, talvez entre um pouco na cabeça de que... Ninguém é individual nesse mundo, sabe? A gente tá vivendo todo mundo junto, então precisa ter essa empatia. Eu só tenho medo de constranger e levar um tiro, como esse. Sim, tem esse porém. Esse é o meu único medo. É verdade. Porque, pra falar, né, a gente fala mesmo, não tem que se ter vergonha, assim, de expor disso. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, até porque estamos no nosso direito, né? Hoje em dia, quando a gente vai comprar o ingresso, você pode comprar naqueles totens, né, que ficam na frente do cinema. Ainda tem isso me irrita. Gente burra que não sabe comprar com esse novo atendimento. Me dá um nervoso. Isso quando não vão 47 pessoas no autoatendimento para comprar os ingressos. Eu não consigo. Aí eu gosto de comprar online no aplicativo. Eu compro o aplicativo. Não tem e essa coisa de totem é complicada, porque tem uma rede de cinemas aqui perto de casa, não vou falar o nome, mas tem uma funcionária que ela não atende no caixa, ela não gosta. Ela fala, vai pagar no cartão? Vai no totem. Então eu fico pensando, gente, é só essa opção que tem. Você não pode mais pagar em dinheiro. E ela é muito mal-humorada e ela manda todo mundo pro totem. E não fica uma pessoa lá dando suporte, ajudando, sabe? Aí a pessoa fica lá, enrola.
Então eu acabo comprando sempre pelo aplicativo. Tem que pagar a taxa, que é uns R$2, R$3 a mais, mas eu prefiro comprar pelo aplicativo também por conta disso. Então, porque tem o Totem, aí tem os aplicativos, né, que dá pra você comprar lá também, e tem, obviamente, ali a fila, né, que você vai no guichê e compra diretamente com a pessoa. Cara, se você coloca lá um terminho de uso, sabe? Tipo, antes da pessoa comprar, ela só tem que dar um check ali, sabe? Uma confirmação, estabelecendo que, tipo, se você for inoportuno dentro da sala de cinema, você vai tomar uma multa. Tipo, e você está consciente disso, sabe? Dentro do termo de uso tem alguma coisa que diga isso, que você pode tomar uma multa e que você está ciente daquilo, sabe? Tem alguma coisa ali que dê um check para que você dê um pouco mais de poder para as salas de cinema, para que daí eles possam, aí sim, treinar sua equipe e tal, para que as pessoas podem chegar lá e falar, viu, você ficou lá o tempo todo na sala de cinema, a gente monitorou aqui, viu, tá aqui, você tem uma multa, você tem que pagar, tá aqui. É lógico que existe, né, toda uma mudança cultural, aí envolve, né, pode existir toda uma cobrança. O cara fala, não vou pagar, tá bom, você vai ter que acionar o cara na justiça e tal. Mas é isso, tipo, eu acho que num começo, às vezes a gente precisa fazer como a Júlia falou, tipo, constrangimentos. Tem que chegar, interromper o negócio ali, e chegar e falar, e tentar, né, mostrar aonde que tá o problema. Porque, assim, do jeito que estão as coisas, essa coisa da gente ficar vendo essas pessoas cada vez mais centradas nelas mesmas, assim, cara, prejudica demais esses convívios sociais. É muito doido isso, como a gente vê essas nossas relações sendo fragilizadas, porque acontece isso. Vocês veem, no começo do podcast eu tava falando sobre o Marcos Barros, né, que é presidente da Abraplex, né? E aí eu falei que ele cita algumas coisas, então ele cita a questão justamente da consolidação do streaming, né? Porque as pessoas tiveram que ficar em casa e tudo mais. Outra coisa que ele cita é justamente a experiência desse cinema em casa, que mudou, e aí as pessoas passam a querer consumir o filme dentro dos cinemas. Um outro fator que ele menciona é justamente as janelas de exibição que estão menores, então tem uma redução nessa janela de exibição, o tempo entre a estreia no cinema e a disponibilidade na plataforma de streaming faz com que as pessoas às vezes questionem se vale a pena ir no cinema, e aí às vezes não vai, e aí isso também dificulta justamente a retomada, né, do cinema e do consumo nas salas de cinema. Então às vezes as pessoas preferem ficar esperando para ver o filme em casa. Existe o comportamento irritante do público, que é uma das fontes para que as pessoas deixem de ir ao cinema, é justamente porque vou no cinema, por quê? Vou ter que pagar caro, pagar estacionamento, vou ter que entrar dentro da sala e ainda vou ter que lidar com pessoas desagradáveis. Então eu prefiro esperar e ver o filme depois da minha casa, nem que eu pague ou alugue o filme, né, remotamente. E os próprios custos elevados, né, os custos dos cinemas que estão cada vez mais altos. Então assim, o cinema ele perde o atrativo, o único atrativo do cinema é: vem até a sala assistir o filme numa imagem maravilhosa, com um som maravilhoso e um ambiente que vai fazer você ficar imerso nessa história. E aí o próprio público te arranca dessa imersão. É uma doideira, né? Exatamente. É uma doideira. E assim, a gente precisa pensar um pouco mais nisso, porque é um fato, assim. Esse comportamento tem acontecido e tem piorado com o tempo, né? E eu não sei se vai ficar melhor não, hein, gente? Não querendo ser pessimista aí. Rafa, você comentou sobre as pessoas que deixam, às vezes, de ir aos cinemas esperando para assistir o filme em casa, porque a janela é menor, e eu sou uma dessas pessoas. Eu dou prioridade de assistir o filme no cinema quando eu sei que faz parte de um estúdio ali que vai levar 3, 4 meses para o filme ficar disponível no streaming, para o filme ficar disponível numa plataforma digital. Tem filmes hoje em dia, tipo da Universal, que se ele não abre com 50 milhões na estreia, em 18 dias ele já está disponível em plataformas digitais.
Então, assim, às vezes não compensa ir ao cinema ver, né? Porque você vai passar por tudo isso, você vai ficar irritado, você vai pagar o estacionamento caro, né? Também tem esse lance, o estacionamento do shopping é caro. Esperar mais 18 dias, você pode assistir no conforto da sua casa sem ter que passar por esse turbilhão de emoções negativas aí. Pois é. É muito complicado de você ter que lidar com isso. E aí, quando a gente vai olhar os números, que é isso, a gente olha como era o consumo em 2019, antes da pandemia, e agora, a gente tem uma dificuldade de ver o cinema crescendo, ver as pessoas voltando ao cinema com aquela frequência que tinha antes da pandemia, porque tem esses atrativos, né? E o cinema tem dificuldade de trazer uma justificativa. Por que você vai sair da sua casa e passar por todos esses problemas para ver um filme, né? E aí, Edu, você comentou sobre o bom senso, por exemplo. Você falou, pô, se as pessoas tivessem o bom senso e tal. Mas aí fica a questão, como se constrói um bom senso numa sociedade com milhões de pessoas, sabe? Essa é a maior questão. Eu acho que bom senso começa, como a gente já falou aqui, começa de casa, sabe? Começa de casa, papai e mamãe ensinando, aí nos outros ambientes que você vai reforçando. Mas a verdade é que hoje tá tudo muito solto. Ninguém quer dar exemplo pra ninguém a respeito de nada. Eu acho que a tendência é essa, ainda mais com essa juventude que a gente tem aqui, né? Eu tenho um sobrinho de 13 anos, que é super imediatista, como a Júlia falou. A geração que não consegue ficar mais de 1 minuto vendo um conteúdo já tem que escrolar o dedinho pro próximo. Não mesmo. Então, eu sinto que a tendência é, infelizmente, piorar. E pra gente que gosta da experiência do cinema, do audiovisual, a gente vai ter que acabar procurando cada vez mais os cinemas que são mais afastados pra gente conseguir ter uma experiência minimamente decente, porque cinema de shopping, cinema de Kinoplex, cara, esquece, que não vai rolar. Não, e no último final de semana eu tive uma experiência que pra mim ficou comprovado que é um problema de geração. Eu fui assistir o Star Wars episódio 3, né, A Vingança do Sith, que está sendo reprisado nos cinemas. Voltou E eu peguei uma sessão dublada no sábado à tarde e eu pensei, nossa, isso aqui vai ser uma loucura, vai estar um inferno. E a sessão estava cheia e as pessoas ficaram caladas do início ao fim. Ai, que maravilhoso. E você vê que é um filme de outra geração. Eu não acredito que a geração Z vá assistir esse filme no cinema, sabe? O pessoal ficou calado, tinha muitas pessoas assim de idade, ficaram calados do início ao fim, no final ainda teve aplausos. Eu falei, nossa, é mesmo assim a prova definitiva pra mim de que é um problema geracional, que é a geração Z mesmo que é o problema. Ai, que horror, tô muito triste. Mas eu sou bem, gente, eu sou bem no começo da geração Z, não, bem no começo. Eu sou de 90, eu sou de 98, então eu sou no limiar ali, sabe? Não... Ah, você está salva. Tô salva. Ô Ju, mas você tem amigos que são mais geração Z ainda, não são? E aí, existe algum papo nesse sentido? Tipo, porque você vai com essa galera pro cinema, e aí, você falou que você, por exemplo, é uma pessoa que não gosta da conversa, mas você chega pro pessoal antes e fala, galera, ó, vamos entrar lá, entrou lá, acabou o papo, hein? Não, pior que sim. Assim, a maioria dos meus amigos também são muito cinéfilos, né? Então existe esse respeito. Só que é engraçado que uma vez eu tava com um amigo meu, daí a gente foi ver, acho que era Duna parte 2. E aí tinha um momento, a gente leu o livro e tudo mais, né? Aquela coisa bem fanática. E aí aconteceu uma coisa na tela ali, que eu não lembro o que era do livro. E aí eu fiquei quieta, assim, eu só tava muito focada no filme. Aí ele só, tipo assim, me olhou, mas não disse nada. Aí depois que a gente saiu da sessão, ele falou assim, nossa, eu queria muito conversar contigo, mas eu tava muito focada, eu não quis estragar teu momento. Eu falei, sim, é sobre isso, não vamos estragar o momento das pessoas. Então, assim, existe esse respeito, assim, de que... Mas eu acho que isso é muito, assim, de quem aprecia também o cinema, sabe? De quem tá consumindo ali só por consumir, só por entretenimento, só assim, vou ali, sei lá, uma tarde no cinema, não é algo que eu consumo sempre. É um pouco mais difícil de entender, né? Mas como a gente aqui, também alguns amigos, assim, são pessoas que consomem com mais frequência, né? Eu acho que tem essa noção, sabe?
acham que de alguma forma a gente viu a nossa relação com os filmes mudar nesse processo também? Porque é um pouco disso, assim, o Rafa contou aí essa experiência de assistir o episódio 3 e tá a sala em silêncio, observando o filme e tudo mais e tal. O cinema, ele sempre teve essa questão de trazer um inesperado pra gente, de trazer coisas que fazem a gente refletir e tal. E com o aumento, né, na produção de conteúdo e da forma que esse conteúdo é editado para que a gente consuma ele rapidamente, sei lá, o cinema perdeu de alguma forma esse lugar, sabe, de trazer algo inédito, de discutir um pouco questões ali, ou não, assim, os filmes continuam com seus poderes, mas é a gente que não sabe mais se relacionar com isso. Como é que vocês veem? Eu voto nessa segunda opção, Rafa. Lamento. E acho que, como eu já disse, acho que cada vez vai ficar mais difícil, inclusive até porque as redes de cinema estão cada vez mais implementando mais sessões dubladas ao longo do dia. Nossa, né? demais. Eu mesmo, como disse, tenho o costume de ir ao cinema cedo, né? Antigamente eu conseguia pegar sessões legendadas meio-dia, 1h, e agora as sessões legendadas são 8 da noite, 10 da noite. E uma única sessão lá no final da noite. Exatamente, o resto é tudo dublado, e aí você tem que se colocar em situações insalubres para conseguir. Porque eu também acredito que aí, o Rafa falou que espera algum tempo para poder ver determinados filmes, mas eu acho uma puta sacanagem com a gente que gosta de consumir, ter que esperar 2, 3 semanas, que talvez, dependendo do filme, não vai nem estar mais em cartaz, porque tem uns bonitinhos que não conseguem sossegar durante 1h, 2 horas enquanto estão ali na sala, sabe? Isso é um absurdo. Por exemplo, eu quero muito ver Thunderbolts, porque eu ainda gosto de consumir o conteúdo de herói por aí, acho divertido, é o momento que eu tô com os meus amigos e tal. Aí, não posso assistir no primeiro final de semana, porque vai ter uma molecada lá que vai fazer o inferno na Terra. Caraca, não. Entendeu? Eu acho isso péssimo, péssimo. E acho que cada vez que a gente abre mão, a gente tá cedendo um pouco mais pra eles nessa questão de tipo, tá bom, eles são os arruaceiros, eles têm direito de ficar aqui, e a gente que vai assistir quando chegar no streaming, ou quando der aquela pengada no caminhão do torrent, entendeu? Acho um absurdo isso. O que você disse é como se a gente assinasse embaixo que eles estão certos, né? É isso mesmo. Acaba reforçando esse comportamento, né? Sim. Se fosse algo normal. Acaba validando, né? E não, assim, tem outra coisa, outro ponto também. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem cinemas de rua. São essas salas, né, mais culturais, que passam filmes bem mais culturais e tudo mais. E aí, eu vejo, assim, às vezes não é sempre que eu vou, assim, mas quando eu vou nesses cinemas, eu vejo também outro comportamento bem diferente do que a gente vê no shopping e no cinema de shopping. Aí eu não sei também se existe essa diferença, assim, se vocês já foram... Eu super aqui, né, perguntando, mas se vocês têm essa diferença de cinema de rua pra cinema de shopping, assim. E com toda certeza. Com toda certeza. Toda certeza tem essa diferença. Até porque acho que o shopping, né, é muito mais atrativo e também tem muito aquela coisa do espectador de ocasião. Uhum. Tô aqui no shopping passeando, vendo uma loja, comendo um lanche, vou entrar no cinema e vou ver o filme que estiver passando aqui no horário. No cinema de rua é muito mais aquela intenção de, tipo, vou sair da minha casa e vou ver determinado filme, né? No shopping, o cinema de shopping, você consegue até ver quem são esses clientes, os clientes de oportunidade, né? São aquelas pessoas que entram com pipoca, refrigerante, sacolinha das lojas americanas, com petiscos. E aquela eu amo. Não vou dizer que eu nunca fiz, eu amo. E você vê que aquela pessoa que saiu de casa pra ir no cinema, às vezes tá entrando ali com uma garrafinha d'água na mão. Aí você sabe, essa pessoa aqui não vai dar trabalho hoje. Não tô falando que todas as pessoas que comem no cinema dão trabalho, óbvio que não. Eu mesmo gosto de eu gosto comer de alguma coisinha. Sim, levar uma balinha, comer um salgadinho. Sim, um chocolatinho. Sim, mas fica muito evidente de quando a pessoa vai
saiu da casa dela pra ir ali assistir aquele filme, né? Mas você sabe, Ju, que, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, pelo menos na minha região aqui, né, não tem mais cinema de rua. Ah, é? Não tem. Não tem mais. Os poucos que tinham foram sumindo. Assim, hoje em dia é muito difícil. E olha que eu frequento com frequência, assim, algumas cidades aqui da região, né? Porque eu tenho irmão que mora em um lugar, irmã que mora em outro e tal. E não tem, simplesmente não existe. Então, assim, a nossa única opção virou justamente você ir até um cinema de shopping. Então, não consigo nem te dizer se tem diferença ou não. Sim, não. Até aqui no Rio também, assim, é bem complicado ter cinemas de rua hoje em dia. Os cinemas de rua que a gente tem, geralmente são esses cinemas que trabalham com filme mais cult, né? São Sim. Os Estações da Vida, até tinha o Itaú aqui, que também ficou com Deus, né? Deus o tenha. São filmes que são bem menos comerciais, esses cinemas de rua que a gente tem aqui, né? Mas é uma pena, eu acho uma pena que a gente não volte, né, com o cinema de rua, porque se fosse... Sim. Eu fico imaginando, né, se a gente tivesse esses filmes, porque eu amo blockbuster também, mas se a gente tivesse os blockbusters no cinema de rua, ia ser uma experiência totalmente diferente, eu acho. Eu também acho. Totalmente. Acho que sim. Aqui em Ribeirão Preto, eu descobri há pouco mais de um mês que tem um cinema de rua ainda em funcionamento. Eu fui assistir aquele filme nacional Baby, porque não estava sendo exibido em nenhum cinema de shopping, né? Óbvio. E aí eu descobri que, através da página do próprio filme mesmo, eles informaram que estava sendo exibido e eu descobri esse cinema de rua. Ah, legal. Mas... sumiu também, é o único que tem ainda. Porque tem essa questão, né, que é uma questão comercial, assim, tipo, você tem só cinemas dentro dos shoppings, os shoppings cobram, né, você paga pro shopping ali, ou se você comprou o espaço, mas você vai pagar a locação do espaço ali, então você já tem um gasto fixo gigantesco. Aí você precisa, você tá dentro do cinema, você precisa ter uma bomboniere, você precisa, né, dar para as pessoas a tecnologia, então você tem que ter o sistema de compra de ingresso, você tem que ter funcionários ali que deixam o cinema limpo, você precisa, né, fazer todas as contratações, fazer os acordos para conseguir trazer os filmes e tal. E o que você mais precisa? Você precisa que as pessoas vão até a sala do cinema e ocupem o cinema, e aí gera aquela discussão toda que é justamente o que vai trazer bilheteria. Então eu tendo um cinema dentro do shopping e precisando levar gente para lá, porque eu vou ter um gasto fixo elevado e eu preciso pagar toda essa galera, preciso manter meu cinema ativo e tal. Não vou colocar um filme da Marvel, por exemplo, que eu sei que leva um público jovem e muita gente pro cinema. Vou ter que colocar. E aí entra nessa discussão aí vem discussão de cota de tela, daí vem a discussão, né, da ocupação dos cinemas por essas grandes expositoras e produtoras e tudo mais. Então tem toda essa discussão. E o cinema de rua, ele pode funcionar quase como algo artesanal também, né? Você pode sim ter que pagar um aluguel para manter o lugar lá funcionando, mas o aluguel ali já não é tão alto quanto dentro de um shopping. Se o cinema for seu ainda, você construir o cinema e tudo mais, o gasto fixo acaba sendo um pouco menor, apesar de que você precisa, né, fazer um investimento para conseguir ter o retorno desse investimento mais pra frente. Então, assim, é um negócio complicado isso, né? De você conseguir equilibrar tudo isso, torcendo para que o exibidor tenha lucro e consiga manter seu cinema, para que ele passe filmes que sejam filmes que valorizem também a nossa cultura, filmes brasileiros e tudo mais, e aí ao mesmo tempo ele equilibre, né, o número de sessões, as sessões de filmes brasileiros, ou enfim, de filmes outros filmes estrangeiros que não só o americano. Então tem uma construção aí que é difícil, né, de fazer essa equação toda bater, assim. Ou seja, é tudo culpa do capitalismo, né? Tudo culpa do capitalismo, exatamente. Exatamente. O maior vilão que nós temos. Ele sempre vence.
Mas é mesmo, porque é difícil mesmo. Você vê, eu assisti pra gente gravar aqui o Oeste outra vez, né? Filme brasileiro e tal. E, cara, ele foi muito bem aceito na crítica. O filme foi muito bem falado e tudo mais. E a gente só conseguiu assistir o filme pra gravar um podcast sobre ele porque a gente teve acesso ao filme através da assessoria de imprensa. Porque o filme não ia chegar onde eu estava. Eu não teria como eu ver esse filme na minha região, porque o filme não ia chegar. Tipo, é nesse nível, assim, sabe? Absurdo. Pois é, e aí, tipo, você fica numa situação que você vai fazer, né? Como que você vai conseguir contornar isso e como que você vai conseguir manter as pessoas dentro da sala de cinema e ainda ter pessoas educadas na sala de cinema? Cara, é muita coisa pra resolver, muita coisa. Que passa por esses incentivos. E eu acho que, obviamente, que, né, se a gente tivesse uma coisa um pouco mais estruturada, a própria Ancine mais estruturada também, a gente poderia ter políticas de incentivo para essa construção do público, né, que é muito importante também. A própria construção do público a partir do cinema infantil, né, você exibir os filmes dentro das salas de aula, ensinar as pessoas a entender que quando elas estão vendo um filme num ambiente coletivo, que existe o respeito que precisa ser dado e tudo mais, e isso precisa, né, chegar até essas crianças para quando elas fiquem adultos, sejam adultos que respeitem os outros e tal. Então é muita coisa para resolver, mas a gente tá vendo uma bolha sendo estourada, né? Porque realmente quando a gente para pensar, se a gente caminha para uma coisa muito individualista e a perda desse respeito ao próximo, né? E aí a gente vai vendo como as pessoas têm se relacionado nas redes sociais, é preocupante, né? É no mínimo preocupante, assim. E as histórias que vocês contaram... No mínimo. No mínimo. Porque as histórias que vocês contaram, olha, é de arrepiar. Eu ainda não tô pegando tanta gente assim, mas olha, eu vou te falar que você passa raiva. Agora, você vai pagar pra passar raiva? Melhor não passar, né? É o que eu penso 1000 vezes hoje em dia. Antes de botar R$100 numa ida ao cinema, eu penso 1000 vezes. Eu quero pagar esses R$100 pra me aborrecer ou vou assistir alguma coisinha em casa? Na maioria das vezes assisto uma coisinha em casa, né? Pois é. Prefiro guardar minha paciência pra uma coisa assim que eu quero muito ver, tipo, Missão Impossível tá chegando aí também, né? E assim, sim, é óbvio que eu vou assistir Missão Impossível no fim de semana de estreia, de preferência na quarta-feira, meia-noite, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. E aí eu não vou me privar por causa de moleque. Qualquer coisa, eu vou dar um socão na cara. E é isso aí. Ai, meu Deus. Vai sair no jornal, hein, Edu? É isso, eu vou falar que eu fiquei possuído pelo Ethan Hunt. Fala, Edu, vocês não queriam viralizar no TikTok? Então vão viralizar. É isso. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes. Edu, vamos começar com você, enquanto o Rafa e a Júlia aquecem motores aí. Vamos começar dando as dicas para essa semana para os nossos ouvintes? Né, menino? Então vamos lá. Você quer que comece bem? Quer que comece com farofa? Vamos começar com farofa, vai. Então tá. Eu vou trazer uma sériezinha que eu costumo chamar de série de mãe. Certo. Série de mãe. Que a gente tem as séries de pai, que é Jack Reacher, Cross, né? Várias séries do Prime Video. E aí hoje eu vou trazer uma série de mãe, que é uma novidade. Novidade não, que agora já... Novidade depois de 2 semanas na Netflix não é mais novidade, né? Mas que tá lá no Netflix, né? Chamada Ransom Canyon. Uma bobeira, gente. É uma novela em formato de seriado de 10 episódios, né? Os protagonistas são Josh Duhamel e Minka Kelly, né? Vale dizer que Minka Kelly está belíssima no alto dos seus 44 anos. E quando eu digo que é uma novela, é porque ela é uma série que se passa ali no meio oeste
dos Estados Unidos, né? Ela seria a Yellowstone açucarada. Ah, sim. Agora eu já visualizei. Porque tem a briga por terra, né? Tem essas coisas. O fato é que Josh Duhamel, ele acabou de passar por 2 perdas na sua vida. Ele perdeu a sua esposa e, na sequência, ele perdeu o seu filho. Caraca. E aí ele tá nesse momento de fossa, de tristeza, e ele é, assim, acompanhado muito de perto por essa mulher, né, Minka Kelly, que tá presente na sua vida desde que eles estudavam no high school. Uhum. E a gente sabe que eles são apaixonados desde essa época, mas nunca puderam viver esse grande amor. Certo. E aí a gente entra nos conflitos da série, porque a companhia de água do Texas quer comprar as fazendas, inclusive do Josh Duhamel, para fazer um aqueduto lá na cidade. E aí tem essa briga de vendo, não vendo, dou uma chance pra mulher que me ama desde sempre, não dou. E aí a Minka Kelly começa a ter um caso com o ex-cunhado do Josh Duhamel, que ao mesmo tempo é rival dele também, porque ele quer implantar o aqueduto e o Josh Duhamel não quer. E aí fica essas brigas aí de família, por terra, por amor. Uma loucura, né, gente? E é uma novelinha da maior categoria, gente. Quem gosta dessas novelinhas, tipo Virgin River, sim, né, sim. da Netflix, essa é uma pedida chef's kiss. É uma série que não te ofende, não te agride, e ainda tem um truque, que se você não quiser prestar atenção muito, você bota ela dublada. Bota ela dublada. Milhões apenas, é só o que eu posso dizer pra você. Milhões e milhões e milhões. Tá? Muito bom. Muitos milhões. Muito bom. Então eu trouxe um romance, agora vou trazer uma comédia, que essa comédiazinha também é na Netflix. Eu tô facilitando o job de vocês hoje, que Netflix todo mundo assina, né? Mesmo plano com um anúncio. Que é uma comédia que, essa realmente ela ficou muito obscura na Netflix, ela também estreou tem umas 2, 3 semanas no máximo, que se chama Ao Norte do Norte. Uhum. Ela é uma coprodução da Netflix com a CBC, lá do Canadá, e que ela vai mostrar a vida da nossa personagem principal, que é a Ciaja, que ela é uma... Eu ia falar nativa americana, mas a série se passa no Canadá e não tem como ela ser nativa americana. Mas ela faz parte de uma comunidade nativa lá no Canadá. E ela é uma mulher que casou cedo, teve filho cedo. E ela tá ali perto dos seus 30 anos e ela decide que ela quer dar uma virada na sua vida. E aí ela quer trabalhar, ela quer viver a vida. E a partir de uma coisa que acontece no final do primeiro episódio, que eu não vou falar porque isso realmente é um spoiler muito grande, mas é uma coisa engraçada, tá, gente? Não é nenhuma tristeza, morre ninguém, não. É uma coisa engraçada que acontece com ela. E a partir daí ela decide realmente viver essa vida pra valer. Sair desse casamento que não tá deixando ela mais feliz, se reconhecer como indivíduo, como mulher, como mãe. E aí ela passa por várias situações ao mesmo tempo em que ela vai cada vez se aproximando da comunidade, onde ela já era muito querida, mas ela passa a se tornar ali meio que um expoente dessa comunidade, assim. Uhum. E tem até a Marilyn Haskub, né, que era a Chloe O'Brien de 24 Horas na série, como a mulher branca que dirige o centro de cultura, né, lá da cidadezinha. E assim, são 8 episódios de 20 minutos. Caraca! Essa série acabou muito, muito, muito rápido. Eu fiquei desesperado quando ela acabou, porque ela acabou muito rápido. Eu vi um atrás do outro, eu vi até acabar. E aí eu fiquei muito triste quando acabou. Mas acabei de receber a notificação aqui, enquanto a gente estava gravando, que ela foi renovada para a segunda temporada. Então, teremos mais Ciaja aí na Netflix no ano que vem. E assim, gente, é uma delícia mesmo. É uma série muito gostosinha de ver. Eu fiquei muito, muito surpreendido, que eu acho muito legal quando você não tá esperando nada de uma série e ela te surpreende muito, assim. Fiquei muito, muito feliz com ela. E pra fechar meu lacre aqui de hoje, né, eu vou trazer um reality. Que as pessoas gostam de reality. Sim. Inclusive, estou vendo aqui Power Couple que começou, porque eu gosto também de destruir meu cérebro, gente. É isso. Mas o que eu vou falar também tá na Netflix. É um reality que estreou semana passada, e eu também já vi tudo.
Ele tem 10 episódios, tá? 10 episódios de 50 minutos ali, 50, 55 minutos. Que ele vai pegar várias pessoas que participaram de outros realities da Netflix. O Sabotador, Love is Blind, Too Hot to Handle. Ele pega esses participantes e coloca eles num campo de férias, né? Naqueles campos lá dos filmes americanos, que as crianças vão passar férias. Sim. E aí eles vão executar uma série de provas, né? Eles são divididos em 3 grupos, os águias, os lobos e os ursos. E eles vão fazendo uma série de provas para poder saber quem vai ganhar o prêmio de $250 mil, né? É coisa de destreza, força, agilidade, inteligência, são as mais diversas provas. Só que o grande twist é que mesmo tendo uma votação para quem você quer que seja eliminado do programa, quem é eliminado é decidido na sorte, porque eles giram uma roleta, né? E os nomes que vão nessa roleta é através de voto, quem perde prova, né? Efeitos negativos colocam o seu nome na roleta. E, óbvio, quanto mais vezes o seu nome aparecer na roleta, mais chance você tem de sair. Mas, já vou dar um spoiler, tem gente que tem apenas o nome uma vez na roleta e sai do programa. Caraca! Então, a sorte define muito bem, me define quem continua, quem sai. E é um reality muito legalzinho, assim, gente, pra você botar assim no sábado à tarde, domingo, né? Depois comer aquele macarrão, aquele estrogonofe gostoso com batata palha. Nossa. Sentou ali, deu play e é isso, é aço. Hoje eu só trouxe entretenimentos pra você. Não quero fazer você pensar. Adorei. Que essa semana tem feriado. É verdade, é verdade. Assim, ó, feriadinho prolongado, você dá aquela esticada. Descansado, botou a perninha pro alto. Entendeu? Se você é casado, assiste um Hanson Canyon ali com o boy, com a girl, né? É Se você quer um negócio pra animar, assiste o Norte do Norte. Se você gosta de um reality, Battle Camp é o seu reality. É isso. Preparei pra vocês o final de semana. Pô, adorei. Ótimo. Cara, eu adoro reality, vou ter que assistir esse. Não vai ter jeito. Eu também amo reality. Nossa, muito bom. Gente, assistam também O Segredo do $1 Milhão. Eu já vi esse. É maravilhoso. Muito bom. É isso, é um hit, gente. Porra, isso eu não Só vi. vão. É novo também. É um game show esse, né? Isso. Ele é o The Traitors da Netflix. Olha... Muito bom, Eduzinho. Então tá aí, ó, dicas do Edu. Temos 4 séries aí, né, entre reality show, comédia, tem muita coisa legal. Inclusive coloquei na lista esse último, né, O Segredo de $1 Milhão, que também já fica essa dica. Ju, vamos com você então, depois que você falou aí do seu gosto por reality shows, o que vamos trazer, Ju? Vai ter mais reality shows aí? O que vai ter? Ai, poderia, mas o último que eu assisti foi esse mesmo, O Segredo de $1 Milhão, que eu achei maravilhoso. Mas eu não vou indicar reality hoje. Vou falar de uma série que eu fiquei muito viciada, assim. Eu não sou muito de gostar de série médica, mas eu assisti The Pitt na Max. Sim. E é uma série, nossa, incrível. É uma série americana, né? Um drama médico ali. E ela tem 15 episódios. E ela tem um ponto legal nessa série, que cada episódio ali da temporada, ela cobre 1 hora de um único turno, né? Então, assim, é o turno da emergência, então a série toda se passa na emergência, e aí cada episódio é 1 hora. Então, são 15 horas, assim, e é só aquilo ali que a gente tem. Mas ainda assim é maravilhoso, sabe? Muita gente, quando eu falei sobre a série, muita gente perguntou pra mim, assim, se tinha como desenvolver personagem, sendo que a gente só tá vendo algumas horas desses personagens. E o que essa série faz é incrível. Eu acho que ela vai ganhar alguns prêmios aí, porque, assim, é absurdo o quanto eles conseguem desenvolver personagens, o quanto eles conseguem fazer a narrativa funcionar e ainda assim ter uma linguagem muito própria, né? A gente tá acostumado a ver série médica, né, e tudo mais, e em que, cara, às vezes, tipo, demora, sei lá, uma temporada pra desenvolver alguma coisa, e ali não, ali é todo momento, tá desenvolvendo personagem, tá desenvolvendo história, tá dando ali o contexto daquele local, né, daquele hospital. E é muito interessante, muito legal, assim. Tem muito termo médico que eu não faço nem ideia do que significa, mas eu fiquei muito viciada. Eu vi tudo em um final de semana, praticamente 15 episódios da série. Então é isso, assim, minha dica é The Pitt, assistam The Pitt, porque é uma série incrível, assim.
Pra quem não gosta muito de série médica como eu, assim, nunca me interessei muito por série médica. Eu acho que é uma boa, assim, pra começar nesse universo. E a minha segunda dica que eu vou dar hoje, assim, é indo um pouco pro cinema. A gente falou de cinema aqui, né? Vamos trazer cinema, então. Pecadores, acho que alguém já assistiu Pecadores? Sim, opa. Eu estou apaixonado por Pecadores desde o dia que eu assisti. Cara, que experiência maravilhosa. E essa foi uma experiência boa que eu tive no cinema, pra falar a verdade, assim. Eu acho que o pessoal muito comprou muito a ideia do filme, assim. Foi uma experiência muito legal e eu fiquei muito grata, de verdade, por ter assistido esse filme no cinema. Então, acho que quem tiver a oportunidade de assistir Pecadores no cinema, mas acho que vai totalmente, sabe? Porque é uma experiência muito, 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 muito profunda, assim. É um filme que fala sobre tantas coisas e o Ryan Coogler é maravilhoso, o diretor, né? O Ryan Coogler é maravilhoso, assim. Então, quem tivesse a oportunidade, confira Pecadores do cinema. Eu acho que esse é um dos grandes filmes do ano, mas sobre o The Pitch, Ju, a pergunta que eu tenho feito para quem tem indicado essa série é a seguinte: se você estiver num avião, começar a passar mal, Noah Wyle levanta e fala assim: eu posso ajudar, você confia? Porque ele tem formação em ER e agora The Pitch. Sim. Né? Ah, não, eu confio. O homem nossa, o homem só faz médico, pelo amor de Deus, ele deve saber alguma coisa. Então, tá, é bom saber, porque se passa essa confiança, porque a série é boa, é isso. Ah, com certeza. Muito bom, tá aí, ó. Lembrando vocês que estão ouvindo a gente que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link, né, no post aqui do podcast ou na descrição dele, então é só você ir lá e clicar, você vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando aqui. Rafa, e você, o que você trouxe de bom pra gente aqui, de plano detalhe? Eu trouxe, a minha indicação é uma série que eu tô gostando muito e eu tô super envolvido. É uma série de suspense que chama Uma Família Perfeita. Essa série está em exibição no Disney Plus e a trama dela acompanha um casal, a Christine Barnett e o marido Michael. É um casal do meio oeste americano. Eles decidem adotar uma criança chamada Natalia Grace. Eles acreditam que essa menina de 6 anos, ela possui nanismo. Inicialmente a Natalia parece se integrar bem à família, convivendo com os 3 filhos biológicos do casal, mas conforme o tempo vai passando, vai surgindo algumas dúvidas perturbadoras sobre a identidade dela, quais as intenções dela com a família. E aí gera uma suspeita nos pais que eles possam acreditar que ela seja muito mais velha do que aparenta, e com isso ela seja potencialmente perigosa. E essa série é inspirada num caso real da Natalia Grace, que também foi tema de um documentário que está disponível no Max, chama O Curioso Caso de Natalia Grace, e é uma série muito, muito bacana, complexa, porque como ela é baseada em uma história real, então alguns episódios, eles são as versões de depoimentos da Christine e do Michael, e alguns outros episódios são versões da própria Natalia. Então eu não vou entrar muito em detalhes para não dar spoilers para vocês, mas assistam. Eu acho que já tem 7 episódios disponíveis, está sendo lançado um episódio por semana, e é muito bacana, porque é uma série que provoca umas reflexões profundas, e tem um suspense ali em cada episódio. Aí no começo do episódio eles informam sobre qual versão a gente tá vendo, e é muito interessante, porque começa de um jeito, depois tem uma virada surpreendente, onde você que tava torcendo por aqueles personagens no começo da série, depois você tá odiando eles profundamente, né? E se você assistiu o documentário antes, você sabe quem tá falando a verdade. É uma história muito bacana e muito interessante. Caraca. E o documentário vale a pena também, Rafa? O documentário vale a pena também. O documentário é ainda mais completo, né? Porque a história é mais concisa ali, fechada. Você tem mais detalhes da história. E é uma história, assim, macabra. De ficar de boca aberta, assim, com o que acontece, sabe? Com o que essas pessoas fazem. Eu não quero entrar em muitos detalhes. Sim. Pra não dar spoilers pra vocês de quem tá certo e quem tá errado. Mas, olha, é uma loucura, viu? Eu recomendo muito. Chama Uma Família Perfeita, essa série. E a outra indicação é um filme nacional. É de 2022. Mas ele chegou, acho que há um mês atrás, ele ficou disponível no Globoplay. Que ele chama Carvão. Ele é dirigido pela Carolina Markovitch, que é o nome da diretora. Ele é estrelado pela Maeve Jenkins
E é uma história que se passa no interior de São Paulo, numa casa simples, onde uma família vive da produção de carvão vegetal. A rotina deles é bem dura ali. E um dia uma proposta inesperada bate na porta desse casal, né? Que é esconder um chefão do tráfico internacional que vai fingir que está morrendo para escapar da polícia. E em troca, essa família vai receber uma grana ali, né? E com a dificuldade da vida deles ali naquele local, é uma proposta tentadora. A atmosfera do filme é bem densa, vai construindo um desconforto. A sujeira do carvão é um negócio assim quase simbólico, sabe? Tudo ali vai meio que se contaminando. As escolhas, a moral vai colocando em dúvida ali. E uma atuação perfeita da Maeve Jenkins, que agora tá em Vale Tudo também. E é um filme assim muito bom. Ele tem, apesar do tema ser pesado, o roteiro dele tem uns toques de ironia, crítica social, que faz a gente meio que rir de nervoso e não acreditar naquela situação ali. E o final vai por um limite do absurdo, assim, onde você fica de boca aberta. É um filmaço. Assistam. Carvão. Tá disponível no Globoplay. Muito bom, muito bom. Eu assisti já, é um filmaço mesmo. Nossa, eu fiquei, assim, apaixonado por esse filme. Muito bom. Tá aí, então, as dicas. E pra fechar aqui, eu trouxe uma série que eu tô assistindo, porque, assim, eu tô fazendo duas coisas que são totalmente antagônicas. Como começou agora a última temporada de Contos de Aia, né? O Conto de Aia, o The Handmaid's Tale, né? Eu comecei a assistir, eu nunca tinha assistido essa série, comecei a assistir, são 6 temporadas. Por que você fez isso com você, Rafael? Pois é, então, é o que eu tenho me perguntado agora. São 2 temporadas boas, a primeira e a segunda, a terceira e a quarta, meu Deus, que desespero. Eu tenho muita... A quinta você fala, ok, e a sexta a gente ainda tá desconfiado que ainda tá chegando na metade, né? Nossa, eu tenho muita vontade de assistir, mas eu tenho medo, assim, de ficar com depressão depois, porque dizem que só o começo, né? é pesado. Vai ficar. Né? Assiste só a primeira e a segunda e fala que acabou. Pois é. Então, eu acabei agora a segunda temporada e vou entrar na terceira, né? E aí foi que o barraco desabou. Pois é. Porque assim, eu já não gostei muito do final da segunda temporada. Mas assim, ó, por que eu tô falando que são duas coisas antagônicas? Porque é isso, eu assisto The Handmaid's Tale e o negócio, cara, é só desgraça, Então você assiste e o tempo todo você fica desesperado com as situações que estão acontecendo, porque realmente é complicado ali a situação toda e tal. Não vou entrar muito em detalhe porque quero terminar de assistir tudo para daí eu finalmente dar essa dica. Mas aí, para dar uma descompilada disso, o que eu faço? Eu vou no Prime e assisto LOL. Se rir já era. Essa temporada do Porta dos Fundos foi maravilhosa. Eu estou adorando também. E essa temporada, exatamente, essa última temporada com a Porta dos Fundos, com o pessoal do Porta dos Fundos, tá sendo muito legal. Pra quem não conhece, é basicamente um programa, né, onde são colocados vários comediantes numa sala e eles não podem rir. Então fica o tempo todo um provocando o outro. E aí quem ri toma um cartão amarelo, quem ri de novo toma um cartão vermelho e está eliminado do programa. O prêmio é para quem ganha. A pessoa ganha um troféu que pode levar para sua casa e essa pessoa também ganha uma quantia ali em dinheiro que ela precisa destinar a uma associação, né, carente e tudo mais. E aí essa temporada de agora, que foi lançada agora recentemente, é com o pessoal do Porta dos Fundos. Então tem lá Fábio Porchat, Gregório do Vivier, né, o João, né, também tá lá. E é uma temporada muito boa. Eu acho que tem um fator psicológico que é quando a série fala pra você, você não pode rir, e aí você vê os comediantes segurando o riso, você que tá assistindo, você ri de qualquer merda que acontece lá, porque você fica totalmente entregue a tudo que tá acontecendo. Então, enfim, eu tenho feito esse balanço pra eu não perder a sanidade, né, assistindo The Handmaid's Tale, e eu assisto depois LOL pra conseguir compensar e relaxar um pouco. Então é isso, fica a minha recomendação aí para que vocês façam esse exercício com essas duas séries, que tudo fica mais leve depois disso.
Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 597, batemos esse papo sensacional sobre educação nas salas do cinema, né? Não estamos falando de como que as pessoas devem assistir os filmes, mas sim dos problemas que têm acontecido dentro das salas de cinema. E aí tivemos aqui essa discussão que eu acho que é sempre muito válida para quem ouvir, conseguir também pensar um pouco sobre isso. Quem sabe, né, a gente possa melhorar um pouco de tudo isso que está acontecendo nas salas de cinema. Queria agradecer aqui meus convidados. Eduzinho, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Mais um episódio, mais uma vez. E deixa seus meios de contato e como que as pessoas fazem para te ouvir lá no Logadinho. Menina, tamo aí, né? Mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Sabe que eu não nego seus convites. Eles chegam e a gente já tá aí aceitando. E pra quem quiser, né, menino? Você, um grande fã aí do Cinemação, quiser ouvir um programa sem cultura, sem educação, mas com muito tempo de duração, né? Nós fizemos um programa de 5 horas, né, Rafa? Na semana anterior. Sim. É isso, programa de 5 horas de duração. Né? Mas a média é entre 3 e 4, tá bom? Fica tranquilo. A média é entre 3 e 4. Todo domingo, em algum momento do seu dia, né, a gente libera aí o Logadinho, que a gente fala sempre sobre as notícias, né, do mundo do entretenimento. E também séries e filmes aí sempre up to date, né? A gente sempre pega ali o tem mais quente. E estamos chegando na nossa edição 450, né? Na semana que vem é a nossa edição 450, então se você quiser lá dar essa ouvida, estamos em todos os agregadores de podcast aí. Né, só você procurar por Logado, né? Logado com 2 Gs. E aí, prestigiar, né? E se você quiser me seguir no Twitter, no Instagram, TikTok, Edu Sasser, sempre assim. Simples assim, just like that. Boa, né? Boa. E é isso, gente. Agradecer Rafa, agradecer a Júlia, né? Que sobreviveram até o final convivendo comigo. É isso. Traumatizei mais 2, Rafael. Parabéns. Eu adorei e já segui o seu podcast. Eu também. Já segui aqui. Traumatizei mais 2. E é isso, né? Sempre que você precisar de mim, estou aí à disposição, né? Já pode guardar a minha vaga no podcast de Missão Impossível, né? E é isso aí. Sim, já tá aqui. Seu nome já tá anotadinho aqui. Você pode ter certeza disso. Muito bom. E, meninos, muito obrigado pelo papo também, foi muito legal. E abaixo aos problemáticos no cinema. É isso. Muito bom. Ju, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez. A Ju também já grava com a gente há muito tempo, né, Ju? Sim, eu adoro gravar Cinemação, acho incrível todo o trabalho que a Rafa faz. Sempre muito, muito bom estar aqui. E é isso, né? Se quiserem me encontrar no Instagram... Twitter eu uso de vez em quando, não sempre, mas também estou lá. É a Julia Bart. Bart é B-A-R-T-H. E também sigam a Emerald Corp, né? Emerald Corp aí nas redes sociais, Instagram e no YouTube principalmente, a gente tá lá. E o site, né? A gente está sempre atualizando o site com críticas, a gente faz muitas críticas de séries, filmes, jogos. E é isso, assim, é onde eu estou nesse momento na internet. Boa, maravilha, é isso. Sigam a Júlia e sigam também Rafael Gonzaga, que também esteve aqui com a gente, fez a estreia com a gente já faz um tempo, voltou agora e espero que a gente possa trocar mais ideia ainda esse ano. Rafa, muito obrigado mais uma vez e, por favor, também deixa meios de contato aí para quem quiser acompanhar seus palpites, opiniões, textos aí que você faz de cinema, filmes e tudo mais. Imagina, Rafa, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer gravar com você e com a turma que você convida, que é sempre um pessoal muito bacana também, e depois eu acabo criando uma certa amizade, né? E eu quero agradecer mais uma vez. Vocês me encontram nas redes sociais, no Blue Sky, no Twitter, como Filmes do Rafa, e no Twitter é Rafael Gonzaga mesmo, Rafael Gonzaga P, tá? Eu tô sempre lá falando muito sobre cinema, cheio de opiniões que ninguém quer saber. Não, a galera quer saber, o Rafa tem um público bom lá, né, no Twitter, né, Rafa, e no Blue Sky também, né. O pessoal gosta muito de conversar, de opinar comigo, e eu sou grato ao pessoal que me acompanha, que é graças a eles que eu estou aqui, que fizeram chegar onde eu cheguei. E também quero agradecer a Júlia, o Edu, pelo bate-papo, foi muito legal.
e que venham muito mais. É isso, gente, é isso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E ó, segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação, com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. Muito obrigado, galera, pelo papo, foi ótimo. É isso, o podcast Cinemação 597 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.